Ah, pronto. Queres água? Não. Bom, não sei se já visitaram a minha sala. Oh, já, ok, F7. O que está lá é a segunda geração de cornetas para cinema, mas eu quero começar um bocadinho atrás, o que é que levou até ali. E tudo começou com a introdução do cinema falado. Uh, Tudo começou com a introdução do cinema falado, em cerca de 1900, na década de 20. E quem começou esse esforço foi um grupo dentro da Bell Labs, que era um monopólio gigante da indústria telefónica. Tinham inventado os telefones, tinham um monopólio dos telefones nos Estados Unidos, tinham muito dinheiro e podiam lançar projetos em paralelo para tentar diversificar o portfólio do monopólio. Um desses esforços foi a Western Electric, uma parte da Bell Labs, onde reuniu um grupo de engenheiros e decidiram-nos, olha, vamos tentar aquilo que vocês fazem para public addressing, que eram cornetas grandes que eram usadas para, por exemplo, políticos em frente de multidões conseguirem chegar a vossa voz, a voz deles à multidão, fazer isso para filmes. E iniciaram-se as primeiras cornetas e eram estas, e eram começadas da Movie Talker, eram chamadas do Movie Talker. Elas não tinham graves, ok? As primeiras. As segundas começaram a ter graves, mas tinham um problema, que era os médios tinham que passar este trato todo da corneta, e isso introduzia um delay nos médios em relação aos graves. E, reconhecidamente, fontes da época falam de havia o teste do sapateado. Ainda não haviam microfones e software de análise de áudio. Então o que havia era pessoas com ouvidos e que tinham que desenvolver métricas. Uma das métricas era, por exemplo, meter uma corneta a tocar, um sistema a tocar, e contar o número de palavras que conseguiam perceber. Okay? Isso era uma das métricas. Outra métrica era a métrica do sapateado, que era, colocava uma gravação de sapateado, pessoas a bater no chão, e se não só visse mais do que um bater do calcanhar por cada bater de calcanhar, o sistema estava bom. Esta primeira geração tinha sempre esse problema, nunca passava o teste do sapateado. Como os médios tinham que atravessar cerca de 2 metros de coluna e os graves não, porque os graves eram uma unidade à parte que era direta, portanto seria um open baffle. Ouviam-se dois bateres de pé por cada toque de sapateado. Pronto. Para além disso, a Western Electric, como monopolista que era, colocava as cornetas deles em cinemas dos estúdios, tipo a MGM, que é o estúdio que fez o projeto que eu tenho lá em cima. Tinha que alugar cornetas à Western Electric, que eram caras, obviamente, e eles não tinham nenhum dizer sobre os requisitos. Portanto, se houvesse um problema no sistema e que eles quisessem ser corrigidos, eles não conseguiam. Pronto. E então surgiu a necessidade de criar equipas paralelas que tentassem pegar no trabalho que a Western Electric tinha feito e melhorá-lo. Okay? Aí nasceu a segunda geração de colunas. A imagem não dá para ver muito bem, mas esta é a versão da Western Electric da segunda geração. Chama-se a Mirrorphonic e é altamente procurada. São exemplares muito raros. Já não existe quase nenhum no mundo. Os que existem, a maior parte estão na Coreia do Sul, no museu, que um tipo da Hyundai, um tipo da família Hyundai construiu e andou a
a passear pelos Estados Unidos, a recolher exemplares destas cornetas e tem-nas agora no museu. Abriu um museu em Seul. Pronto. Esta segunda geração corrigia o problema do sapateado. Portanto, o sapateado já soava a sapateado e continuava a soar natural a voz. Portanto, não sei se vocês já ouviram voz naquele sistema. A voz é muito natural, é o forte dela. Pronto. A partir daí, surgiram novos sistemas. Esta cadeia de desenvolvimento teve uma quebra grande durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, estamos a falar em 1900 as colunas lá de cima, 1936, portanto, a 3 anos do início da Segunda Grande Guerra. Os esforços de desenvolvimento foram todos focados no esforço de guerra. E quando a guerra acabou, com a vitória dos aliados, surgiu uma nova classe média no mundo ocidental com poder de compra. E com muito desejo de ser feliz. Os boomers. Os baby boomers. E uma coisa que eles não tinham era um auditório para pôr este género de colunas. Queriam ter uma experiência semelhante, mas em casa. Pronto, e aí foi o real início da eletrónica de consumo na vertente de áudio, em que colunas pequenas que se podiam pôr na sala de qualquer pessoa, ainda de alta eficiência, porque era o que existia na altura, ainda não haviam amplificadores de alta potência, existia. Pronto. Esses sistemas, entretanto, evoluíram. Nós aqui na feira temos vários exemplos de onde é que a indústria está hoje em dia. Não é incomum ver sistemas que precisam de 300 watts para tocar, 500 watts, 1000 watts. Aliás, na minha sala tenho um sistema que precisa de 1200 watts por cada coluna. E isso é o panorama atual, em que drivers muito pouco eficientes, pesados, embora excitados com muita potência, conseguem tocar tão alto como as cornetas de antigamente. Há alguma coisa que se perdeu. Isto não é Pronto. Há sempre um compromisso, tanto nas cornetas como no panorama atual. E o compromisso que se perdeu, a meu ver, foi a utilização de drivers ligeiros, com diafragmas ultra leves, que sejam capazes de ser movidos com 2, 3 watts, como é o caso daquelas cornetas. O que é que isso faz? O sinal o sinal de áudio é um sinal complexo, mistura de várias ondas sinusoidais. Essas ondas sinusoidais, se estiverem a ser excitadas a excitar um driver lento, o amplificador dá o sinal para o driver avançar. O driver, como tem muito mais massa, chega ao ponto ideal passado, vamos supor, metade de um milissegundo, e depois tem alguma inércia para voltar à posição original. Esta massa adicional e esta inércia adicional o que faz é torna o som ligeiramente mais amaciado, perdem-se algumas nuances da sonoridade, mas torna-se um som que é palatável. É muito normal nós andarmos aqui nestas salas e nada ferir o ouvido. É um som agradável para ter em casa. Se o som tem tudo o que o artista quis que estivesse ali, se calhar não. Há ali micro-detalhe que só drivers com diafragmas muito leves conseguem atingir. Pronto, e essa é
essa no fundo é a minha filosofia que eu obsessivo-compulsivamente pretendo explorar. E este projeto é um passo nessa viagem. Eu em casa também só tenho cornetas, só tenho colunas de alta eficiência. Comecei, como toda a gente, com colunas com drivers pesados, com muitas centenas de watts, e percebi, pronto, como qualquer audiófilo, qual é que é o seu caminho ou qual é que é o seu nicho. Pronto, este é o meu nicho. Percebo que há outras pessoas com outros nichos e são todos válidos. Outra questão é que para esses 300, 600, 1000 watts não são capazes de ser reproduzidos da mesma forma que amplificadores que só têm, por exemplo, 10, 20 watts. Isto porquê? Para atingir aquelas potências, isso só é conseguido colocando vários componentes em paralelo. Transistores ou válvulas. Okay? E quando isso acontece, estamos a colocar vários componentes a cantar ao mesmo tom, uns que, por muito variados que eles sejam de fábrica, durante o seu tempo de vida útil vão driftando em especificações. E a única forma... todos os fabricantes conhecem este paradigma, e a única forma de corrigir qualquer desvio, fazer de forma a que isto não seja um problema, é com mecanismos de correção como feedback negativo, global feedback. Global feedback é um nome pomposo para uma coisa simples, que é à saída do amplificador, no caminho das colunas, pegar nesse sinal que vai para as colunas, que sabemos que está a passar por uma cadeia complexa, tem ineficiências, tem distorções. Vamos voltar a meter esse sinal no input com fase invertida e também amplitude mais baixa, e essa amplitude invertida vai cancelar as distorções. Com isto é que é possível obter amplificadores com Total Harmonic Distortion de 0.00009%. Contudo, isto é bonito para folhas de marketing e para panfletos, em que as pessoas estão a olhar para uma grelha e a comparar amplificadores como se fossem eletrodomésticos, como se fosse o último modelo de smartphone, mas isto vem com um preço, que é, ao injetar o sinal de volta na entrada, criam-se problemas que não estavam lá antes. Até certo ponto, corrigem-se problemas, mas introduzem-se outros novos. Nesse aspecto, os outros novos são oscilações que não são audíveis, mas são mesuráveis. É engraçado debater isto com pessoas que gostam e percebem do global feedback. Dizem que essas oscilações não existem, mas eu consigo provar que existem. E consigo mostrar medições onde elas existem. E estas oscilações ocorrem exatamente na região de frequências abaixo dos 100 Hz, entre os 20 Hz e os 100 Hz. Isto é onde está todo o ritmo, não é? Portanto, batidas, um tambor, uma bateria, tudo o que marca o compasso de uma música está nessa região. E as oscilações têm tão baixa amplitude que é daquelas sensações que não se consegue ouvir claramente, mas conseguem-se sentir. E conseguem sentir em perda de musicalidade. Okay? Essa é a minha explicação do porquê que um amplificador sem feedback é mais musical, ou tipicamente é mais musical que um com feedback.
ok? Eu sei que isto vai para um vídeo online, eu sei que isto vai levar porrada por todo lado, que é uma opinião altamente controversa. Tem caixas de comentários, eu vou levar, pronto, mas tudo bem. Tenho costas largas, consigo. Acredito piamente no que estou a dizer e podem vir cá comigo. Pronto, e então o que está na sala F7 é um amplificador de baixa potência, com máximo 10 watts, sem feedback negativo, ligado a cornetas inspiradas num projeto de 1936. Portanto, quem entrar naquela sala e ouvir aquele sistema terá uma experiência muito semelhante do que um espectador americano nessa década, ao entrar num cinema e sentar-se num lugar, era aquele género de sonoridade que ia ouvir. Pronto, acho que... Estamos a falar de uma sonoridade antiga? Estamos. Sim, é uma sonoridade antiga. É uma sonoridade antiga na questão em que foi criada há quase 100 anos, mas consegue-nos mover... consegue mover ouvidos modernos, não é? Acho que houve ainda poucas pessoas, já tive pessoas que se sentaram no sistema e odiaram. Okay? Totalmente, eu compreendo que seja totalmente polarizador. Tanto porque o panorama atual de reprodução de áudio caseiro divergiu tanto disto que a maior parte dos ouvidos está completamente incapaz de ouvir uma sonoridade tão diferente. E é uma sonoridade bastante diferente. Eu estou ao contrário. Eu sento numa sala eu estou no campo oposto, diametralmente oposto. Eu sento numa sala onde está um sistema de hi-fi normal e não me consigo ligar emocionalmente com a música. Acho agradável, acho porreiro, mas não é algo que me mova. Mas é isso, eu acho que na altura, o que estes... Há um ponto importante que eu ainda não toquei, é que há 100 anos atrás, como não havia instrumentos de medição capazes de fazer o que se faz hoje, a única métrica eram métricas completamente subjetivas, número de palavras percebidas, a sensação de naturalidade, que naturalmente o sistema que se conseguia conceber com as ferramentas que eram postas em cima da mesa, o resultado vai ser totalmente diferente do dia de hoje. Vai ser uma pesquisa de um objetivo diferente. Eu sou um humano, quero saber quantas palavras consigo perceber através deste sistema, e este sistema vai ter que falar comigo. Hoje em dia não. Hoje em dia coloca-se um sistema que se quer avaliar em frente do analisador de áudio, corre-se um número de testes standard, olha-se para gráficos, compara-se com valores de referência e percebe-se se está lá perto ou ainda precisa de mais trabalho. E isto Mas não tem lá a alma. Pois é acreditar piamente que a referência que se pretende atingir em gráficos equivale ao exponente máximo do que um sistema de áudio caseiro pode fazer. Quanto a mim, eu partilho da sua opinião. Falta-lhe a alma. Não foi feito por um humano, foi feito... Pode lá ter a alma, Pois. mas é muito subjetivo, porque, vamos lá ver, o som, ouvir música, não é analisar sons. O som é científico, ciência. A música é arte. E esse compromisso é muito difícil apenas com equipamentos de medição. Eu tenho dito alguns audiófilos. Assim sendo, pomos lá o sistema a tocar na sala, vamos até ao café, bebemos um cafezinho, chegamos lá, que som extraordinário que eu hoje tive na minha sala. E ninguém teve lá a ouvir música. Ninguém ouviu música. Aliás, a maior parte dos audiófilos, alguns andam por aqui a passear, são meus amigos, não ouvem música. Sim.
Estão lá, ir à casa deles é um sacrifício, porque houve agora isto, houve agora aquilo, agora É verdade. o cabo, agora É verdade. o carrinho de linhas para pôr os cabos lá em cima. E eu acho que isso é interessante, esse ponto, porque existem vários tipos de audiófilos. Pois, com certeza, mas eu partilho da sua opinião. O fim último de tudo isto é ouvir música. A tal musicalidade. E essa musicalidade até pode estar numa coisa que até tem lá alguma distorção, tem lá algum... mas está lá a musicalidade. É como estar o sistema, eu não conhecia de lado nenhum. Entrei por aqui, vi uma série de coisas e fiquei petrificado. Claro. Muito obrigado. Será? Na minha vida toda nunca ouvi uma coisa tão pujante, tão... me fizesse sentir que os músicos estavam ali, realmente. Ok. Os músicos estavam ali. Ok. E isso não é fácil. Ok. E não sei se aquilo tem 10 watts, se tinha 20, se tinha 300, Pois, se tinha 500. Não faço ideia de quais são as válvulas que lá estão, não faço a mínima ideia. Certo. Ou se era a válvula. É válvulas, é válvulas. É válvulas. E o valor sentido. Mas isso é aquilo que qualquer ouvido procura. Agora, há quem ouça com a carteira Pois. e há quem ouça com os ouvidos. Claro. Os ouvidos humanos são como, e depois também é como diz, os ouvidos humanos são como as impressões digitais. Não há dois seres humanos com ouvidos iguais. Portanto, acredito que há pessoas que gostam mais de uma coisa, que gostam de outra, tudo bem, há espaço Claro. para todos. Mas, de uma forma geral, aquilo que eu ouvi ali é do melhor que já ouvi em toda a minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado. E já tive exatamente o oposto. Tive pessoas que sentaram e este evento é como uma tertúlia daquelas que fazemos entre amigos, levado ao extremo, em que temos centenas de pessoas a entrar e sair da sala, em que, pá, com certeza que vamos apanhar pessoas que não gostam e pessoas que gostam, e pessoas que são movidas e que conseguem... Eu tive pessoas a chorar com canto alentejano ontem. Pusemos canto alentejano e até eu estava com os pelos eriçados e estava ali a lacrimejar. E há pessoas que se sentam, há pessoas que se sentam no sistema, ouvem durante 20 segundos e saem, tipo, horrificadas com o que está ali. Portanto, é o quê? Sim, não é tão comercial como os outros sistemas que aí andam. Sim. Acredito que o que ali está, para os tais que ouvem com a carteira, não é comprável. Certo. É impossível ter na sua sala uma coisa daquela. Claro. A maior parte das pessoas que me dizem é verdade. Eu adorei aquilo, mas não tenho sala. Pois, Nós sim. vivemos num apartamento. Claro. A sala com os interesses da mulher e dos filhos e lá. E aquilo não é uma coisa fácil de gostar. Mas também não tem os artefactos todos estéticos que as pessoas gostam de ver hoje em dia. É tão puro, tão cru, que é difícil as pessoas comprarem aquilo. Claro. E então esse afastamento, e também tem a ver com isso, com a estética dos dias de hoje, com o marketing que foi feito à volta da alta fidelidade. Claro. O high-end da alta fidelidade é uma droga. Há gente a consumir alta fidelidade como quem consome cocaína. Eu gosto particularmente do argumento da exclusividade. Eu ando aqui pelos corredores e vejo estas colunas estão disponíveis para si, com exclusividade acrescida, por customizações que você pode escolher. E é tudo à volta da exclusividade. E eu digo, querem mais... Exclusividade é o seu sistema. Exato, querem mais exclusivo, vão para aquelas. Exclusividade é o seu sistema. Só você é que vai ter aquilo. Não é fácil. O amplificador e tal, Exato, é sim. fácil ter. O sistema em si não é fácil. É. E é realmente tão natural
Sinceramente, aquelas vozes são vozes humanas. Não sou a. Por isso, conseguir esses médios não é fácil. Muito obrigado. Eu queria só deixar a ressalva que eu não paguei este senhor. E não o conheço. Agora já. Mais alguma pergunta? Podemos ir Mas- ouvir? Com licença. Sim. Claro, claro. Ok. Mas ainda não ouviram? Quem já ouviu mencionou. Nós ouvimos. Ok. O desafio para ir ouvir, acho que vale a pena. Sim, uma experiência. Ouvi aquele fado ontem, os amigos da Amália, Ok, e não sei até onde. ok, Usaste a música. ok. Lembra-se qual é que era a música? Que Deus me perdoe. Ok. Então vamos ouvir. Acho que sim. Obrigado. Obrigado.